o nosso prota acorda e aos poucos consegue ver o rosto de uma mulher linda sorrindo para ele. Ele começa a questionar mentalmente onde está e se aquela mulher seria a sua mãe, notando logo de cara que ela é bem diferente da mãe que ele conhecia e que, no momento, ele mal consegue se mover. De repente, uma interface flutuante de status aparece na sua frente, indicando que seu nome é nenhum, seu gênero é masculino e ele está no nível 1. Ao observar seus atributos, ele nota que quase tudo está no nível F, com exceção do elemento água, que está no nível E. Nesse momento, um homem com aparência imponente se aproxima. A mulher faz menção de se levantar para recebê-lo, mas ele a impede, dizendo que ela pode ficar como está. O homem começa a elogiar a aparência do bebê, comentando que os olhos lembram a mãe. A mulher agradece o elogio e diz que a boca lembra muito o pai. Enquanto isso, o bebê observa o homem e fica se perguntando se ele seria o imperador e o que exatamente está acontecendo ali. Um oficial pergunta ao homem qual será o nome da criança. Ele fala que o nome será Noah Ararat e que ele ocupará a posição de 13º príncipe imperial. A mulher se curva em sinal de agradecimento e imediatamente a interface do status do bebê é atualizada com um novo nome e o título de nobreza. Noah reflete sobre a situação, percebendo que agora é filho do imperador e possui um título importante. O imperador então pergunta sobre a aptidão do Noah e o oficial informa que é o elemento água. Sabendo disso, o imperador declara que a região de Alméria, lar do clã da água, será o feudo do Noah. No mesmo instante, o prota percebe que em seu status surgiu um sinal de mais ao lado do nível E de água. O imperador ordena que o homem teste as habilidades da criança. Ele se aproxima, coloca as mãos sobre o bebê e ativa a magia para ver o status dele. O valor do elemento água no status do Noah sofre uma mudança brusca, saltando de E+S para SS. Todas as pessoas do salão ficam em choque, comentando que o poder já despertou e que nunca viram alguém tão jovem com um rank S. O imperador levanta o bebê para o alto diante da multidão, que começa a celebrá-lo. Depois de muitos anos, Noah acorda em sua cama e é saudado por duas criadas. Ele fala que já se passaram 6 anos desde a sua reencarnação e que descobriu algo importante sobre seu status. Embora a maioria de suas categorias apareçam no nível F em seu painel azul, sua afinidade com a água é SS. Noah explica que ele consegue enxergar detalhes que os outros não veem. O poder dele aumenta conforme ele adquire subordinados. O nível S vem de seu feudo em Alméria e o restante vem de suas criadas. Além disso, seu nível é representado pelo símbolo do infinito, o que indica que seu crescimento é sem limites. Enquanto as criadas o vestem, elas comentam como ele tem uma postura serena e digna de um governante, mesmo sendo tão novo. Durante o café da manhã, uma das criadas, chamada Evelyn, avisa que o príncipe herdeiro e o 4º príncipe chegaram para vê-lo. Noah interrompe a refeição na hora para recebê-los. No salão de visitas, Noah se ajoelha diante de seus irmãos mais velhos, Albert, o herdeiro, e Henry, o 4º príncipe. Henry comenta sobre a educação de Noah, enquanto Albert afirma que o pequeno será um ótimo primeiro-ministro no futuro. Albert diz que trouxe um presente para ele. Ao dar a ordem, um homem entra carregando com extrema dificuldade um caixão negro com uma aura roxa, demonstrando muito sofrimento ao carregá-lo. Albert ordena que o homem abra o caixão. Ao abrir, Noah vê imagens de pessoas gritando e implorando por misericórdia. Dentro, há uma espada prateada. Albert incentiva Noah a segurar a arma. Ele excita, sabendo que não pode recusar um presente do príncipe herdeiro. Ao tocar a espada, ele sente o peso e a resistência, mas consegue levantá-la. Albert revela que o nome da arma é Leviatã, a espada mágica de água mais poderosa do Império, e conta que 120 pessoas morreram tentando domá-la.
Henry completa dizendo que quem não consegue segurá-la morre pela maldição da arma no momento do toque. Como Noah tem afinidade SS com água, ele conseguiu empunhá-la. Antes de ir embora, Albert comenta que Noah deve sentir como é ter a mão mordida pelo próprio cão. Noah fica irritado com o teste perigoso que o irmão impôs, mas contém sua reação. Os príncipes partem em suas carruagens, com Albert reafirmando que itens valiosos devem ficar com os mais capazes. Mais à noite, Noah nota que a sua criada Zoe parece desanimada. Ele insiste para que ela conte o que houve, e ela revela que está pensando em deixar o serviço. Uma enchente destruiu as plantações de sua família em sua terra natal, e a sua mãe perdeu o emprego. Os parentes sugeriram que ela trabalhasse em um bordel, usando o fato de ter servido um príncipe como diferencial. Noah a interrompe e toma uma decisão. A mãe de Zoe passará a trabalhar na mansão cuidando da porta dos fundos, com um salário de 10 linhas por mês, valor acima da média. Ele também oferece uma casa na zona oeste para as duas morarem. Zoe cai de joelhos chorando e agradece. Noah ainda reflete que deixar uma criada trabalhar em um bordel mancharia seu nome como príncipe. Noah então convoca um mordomo Dylan e pergunta se ele sabe sobre enchente em Dosso, a terra de Zoe. Ele fala que já ficou sabendo também. Então Noah ordena que Dylan compre o máximo de terras possíveis na região para evitar que oportunistas extorcam as famílias. Dylan fica impressionado, mas avisa que o custo seria de uns 700 mil linhas. Noah faz as contas. Ele tem 500 mil disponíveis entre seu saldo e impostos do feudo, mas faltam ainda 200 mil. Para cobrir o valor, ele decide vender terras ao sul da capital que ganhou do imperador. Dylan alerta que isso pode ser uma ofensa grave, mas Noah assume a responsabilidade, dizendo que nobres devem agir pela felicidade do povo. Dylan agradece profundamente e Noah percebe que o próprio mordomo também é daquela região. No dia seguinte, Noah se prepara para ir a Dosso e inspecionar as terras. Henry aparece e pergunta se ele vai usar a espada mágica que está em uma caixa grande. Noah explica que a espada não reagiu mais desde o primeiro contato e quer testá-la. Henry adverte que a arma tem vontade própria e só obedece a quem reconhece como mestre, comparando-a a um cão raivoso. Ele avisa que tentar usá-la sem ser aceito pode levar à morte. Noah segue viagem em sua carruagem para em uma estrada de terra. Ele, Dylan e Zoe observam a vila devastada pela lama e casas destruídas. Noah ordena que Dylan vá ao escritório do governo comprar as terras cujos títulos foram levados pela água. Usando uma capa com capuz, Noah caminha pela destruição com Zoe. Eles veem a fila de comida do Império, mas Noah nota que a sopa é pura água e está estragada. Um senhor diz que eles devem ser gratos por qualquer coisa, mas Noah não aceita aquilo. Um oficial local chamado Galil chega com guardas, aprova a sopa estragada e ainda deixa entender que está ganhando uma parte por fora. Noah confronta Galil, acusando-o de desviar recursos dos sobreviventes. Galil ri e diz que é um privilégio de quem ajuda a receber um retorno. Noah então saca o Leviatã. Galil tenta intimidar o garoto, dizendo que o insulto atinge o Lord Howen, o governante local. Noah diz que ele mesmo aplicará sua sentença e punição. Galil tenta atacá-lo, mas Noah usa o poder mágico gigante da espada, e com um só corte, ele derrota Galil, que cai desvivido no chão. Os guardas ficam em choque e os cavaleiros de Galil tentam prender o menino. Noah aponta a espada para o chão e libera um imenso poder mágico, abrindo um buraco profundo no terreno. O impacto faz todos recuarem. Noah olha para a espada e diz que a arma é um perigo muito grande. Logo depois, o Lorde daquelas terras, Howen, chega ao local. Um dos capangas de Galil corre pedindo ajuda, dizendo que uma criança
criança atacou Galil. Quando Rowan vê Noah, ele se ajoelha na hora e o sauda como 13º príncipe, o que deixa todos impressionados. Rowan se apresenta como servo da família de Henry e repreende todos ali por estarem de pé diante da realeza. Noah explica que houve desvios na comida e aponta para o corpo de Galil, dizendo que ele foi o responsável e que ele mesmo puniu. Noah ordena que os cúmplices sejam castigados e que a sopa seja refeita com qualidade, de modo que satisfaça todos os cidadãos. Rowan aceita a ordem e o povo começa a gritar agradecendo ao príncipe. No seu castelo, Albert recebe o relatório sobre o que houve. Ele comenta que Noah domou o cão raivoso e conclui que o irmão é mais útil do que ele imaginava. Noah se apresenta ao imperador. Ele agradece por Noah ter impedido os aproveitadores e economizado recursos do país. Ele pede para ver novamente o status do Noah. Um oficial coloca as mãos na cabeça dele e o painel de status aparece. O imperador e o oficial ficam espantados ao ver que a afinidade de Noah com água atingiu o nível SS. O imperador pede que Noah continue sendo seu braço direito e ele concorda animado. O Noah tá dando aquele rolê na cidade. Ele chega num lugar que parece um teatro e dá de cara com uma garota cantando. E olha, a menina não é qualquer uma não. A voz dela é diferenciada. O Noah, que já tem aquele olhar clínico de quem sabe de tudo, fica impressionado. Mas fala que a garota tá boa, mas tem que melhorar um pouco ainda. Mas como nem tudo são flores, o clima de ópera é quebrado por uns brutamontes que claramente nunca ouviram falar em ética. Os caras chegam botando banca, reclamando da música e mandando a real pra coitada. Canta menos e trabalha mais, porque a dívida do seu pai não vai se pagar sozinha. E o pior, os malucos dão uma sugestão criminosa de que existem outras formas de uma mulher ganhar dinheiro. Pois é, os caras tava pedindo pra levar um corretivo. Nosso garoto Noah, que não aguenta ver injustiça, sobe no palco. Ele já chega dizendo algo que está na lei. Ô seus orelhudo, sugerir que ela venda o corpo pra pagar a dívida do pai é contra a lei, sabiam? Mas bandido de anime é tudo igual. Um dos caras achou que o Noah era só um moleque bonitinho e partiu pra cima dele. O erro foi fatal, o prota nem suou. Puxou a venenosa sua espada que mete medo até em fantasma. E só na ameaça os caras já sentiram o cheiro do perigo e meteram o pé dali. Depois que tudo acontece, a plateia finalmente se toca. Eita, é o príncipe imperial. O Noah, no gesto de quem tem a carteira infinita, elogia a música da garota e fala: relaxa, as despesas do mês e o tratamento da sua mãe tá na minha conta. A cena corta já pro Noah chegando em casa. E não é que os caras que correram lá do teatro estavam lá na casa dele, ajoelhados no portão, pedindo perdão pelo vacilo que cometeram? A empregada pergunta o que é para fazer e o Noah, com toda a frieza, manda expulsá-los. O irmão dele, o Henry, que estava por ali só de olho, achou a decisão incrível. Boa, Noah, tem que manter a reputação. Príncipe não se mistura com esse tipo de gente que acha que pode atender a qualquer hora. Mas o Noah diz que é mais do que isso. Ele explica pro Henry que se perdoar esses caras agora, amanhã eles vão lá para aterrorizar a cantora de novo. O castigo é para eles aprenderem a lição. O Henry fica até emocionado vendo que o caçula tem mais juízo que os irmãos mais velhos, que apesar da escola cara, ainda agem como crianças catarrentas. Então eles mudam de assunto e o Henry pergunta se o Noah dominou a espada. E o prota confirma com aquela humildade de quem sabe que é gênio. O irmão estranha o tamanho da espada, achando que o Noah vai ficar arrastando aquilo pelo chão. Mas aí é que vem o truque. O Noah puxa a espada da manga e mostra que ela diminui e aumenta de tamanho conforme o gosto do freguês. O Henry só falta cair para trás. O moleque é um gênio mesmo. Anoiteceu e os caras ainda estão lá do lado de fora. Um deles resolveu ter um surto de coragem e começou a gritar:
O Noah só deu aquela olhadinha de lado, liberou um tiquinho da pressão da espada e os caras quase desmaiaram de medo. Ficaram quietinhos na hora. É o poder da intimidação. A gente vai agora para o que parece um baile. O Noah, quando chega lá, todo mundo fica impressionado com a presença do príncipe imperial. E um dos caras pergunta o que é aquela espada. Ele conta que é um tesouro do reino, dado especialmente para ele pelo príncipe herdeiro. Todo mundo fica impressionado, menos um cara que desconfia que aquilo seja só um brinquedo. Bem, não foi muito bom ele ter falado isso, pois a espada ficou muito brava de ser chamada de brinquedo e liberou um pouquinho do seu poder, fazendo o cara quase se mijar nas calças. Depois disso, o Noah fica lá sentado enquanto é reverenciado pelas outras pessoas que passam por ele. Um dos nobres que chegam para falar com Noah é Byron Allan, que apresenta a filha chamada Cindy Allan. Quando Noah olha para a garota, ele já pergunta para ele se ela é adotada. O Byron fica impressionado. O Noah explica calmamente que você tem postura de nobre, mas ela falta ainda um pouco de porte. O Noah ainda fala que ela era escrava. O Byron não teve outra opção a não ser confirmar tudo. Ele comprou a menina e, como ela era inteligente demais, resolveu criar como filha. O Noah achou isso bem interessante e até convidou o comerciante para visitar a sua mansão qualquer dia desses. Depois que eles saem, o cara que estava acompanhando Noah pergunta como ele sabia de tudo isso. E o prota detalha que o olhar de pânico dela ao sentir a pressão da espada e o jeito protetor com o pai só garante que ela tem um apreço muito grande por ele, que só os escravos mostram isso. No dia seguinte, o Noah tá batendo perna na cidade e encontra o Oscar Ararat, o 8º príncipe, numa carruagem. O Oscar chama ele para uma caça ao tesouro na rua Cobalt, o lugar oficial das antiguidades e, claro, das falsificações. Eles olham vasos, livros, mas o Oscar desiste. Hoje só tem lixo, Noah. Vamos embora. Mas o Noah sente o cheiro de um item raro no ar. Ele para numa banquinha fuleira, vê um livro velho e pergunta o preço. O vendedor, que claramente não sabe o que tem na mão, pede 3 contos. O Noah paga e na mesma hora chega o Oscar. Ele olha o livro e quase tem um infarto. Noah, você comprou o Grimório original do lendário feiticeiro Andrea por 3 contos? Isso vale mais de 1000. O Noah, na maior tranquilidade, diz que não sabia o que era, mas, na sua mente, viu no menu de status que a estatística de vento subiu só de possuir o livro. O Noah encosta a espada no livro e uma aura roxa começa a sair dele. É o espírito vingativo do feiticeiro. O Oscar grita pro Noah correr, que aquilo é um espírito proibido. Mas o nosso prota não corre, ele resolve. Saca a espada, manda um ataque pro céu e desintegra o fantasma como se estivesse espantando um mosquito. O dono de uma das lojas de antiguidades ali por perto ouviu tudo e ficou impressionado e chama o Noah para ver o negócio lá na loja dele. Lá dentro, o Alan mostra um anel com uma pedra vermelha que tem vontade própria. O anel sempre volta para a loja, ninguém consegue usá-lo, mas quando Noah o coloca no dedo, o negócio brilha. Uma voz vinda do além confirma: nível limite atingido, raridade SS. O anel simplesmente se transforma numa armadura mágica completa no corpo do Noah. O prota checa o status e, embora não mude os atributos base, ele vê que o item é roubado de forte. O Oscar, vendo que o Noah é um imã de itens raros, resolve pagar o anel de presente para ele. Para finalizar o dia com chave de ouro, o Noah tá se despedindo do seu irmão, quando de repente aquele caba que tava puto porque ele tava o ignorando, tenta dar uma espadada no prota.
A Zoe nem teve tempo de reagir, porque o Noah já invocou um escudo de água para se defender do agressor, que foi mandado pro chão por um do cocheiro que estava com o Noah. O Oscar perguntou que poder era aquele, e o Noah explicou que fez um link de itens com o seu Leviatã, para criar uma defesa automática. O cara instalou um antivírus físico, é brincadeira. Já em outro dia, ele e a Zoe vão ao teatro ver a apresentação daquela cantora do início. Só que dois bêbados resolvem subir no palco para assediar a moça. O Noah então aparece no meio dos dois, usa o escudo para apartar a briga e logo depois lança um ataque para que as roupas dos dois sejam rasgadas. Eles então saem correndo de tanta vergonha enquanto a plateia racha de rir. O dono do teatro vem pedir desculpas, mas dá aquela desculpa esfarrapada. Ah, príncipe, eu preciso desses clientes para pagar a conta. O Noah olha para ele e fala: bem, se esse for o problema, tá resolvido. E pede para Zoe dar 1000 moedas de ouro para ele. Agora o teatro é do Noah. Ele então vira para a cantora e diz as palavras que toda artista quer ouvir. Eu só quero a sua música. Continue cantando, porque um dia até o imperador vai ouvir. A menina fica muito alegre com essa atitude do Noah. Enquanto está sendo vestido, Noah é informado que Dead Marley, o governador-geral de Holdjoy, está lá fora querendo uma audiência. Ele se lembra que faz parte do seu feudo e que é uma pessoa bem importante. Por isso, ele imagina que a questão que ele quer tratar é bem séria. O Dead entra na sala e se curva em respeito ao Noah. O nosso prota pede para ele sentar e tomar um chá. Enquanto eles tomam um chá, o Noah se lembra de que viu ele faz 1 ano e meio, quando o imperador o nomeou. Mas aí vem o problema. Holdjoy é uma terra fértil, mas vive debaixo d'água porque as enchentes não dão trégua. O Noah pergunta como estão as obras de contenção e o Dead diz que o Ministério das Finanças travou a verba. O dinheiro não sai de jeito nenhum. O Noah fica intrigado. Ele se levanta e manda ele segui-lo, porque ele vai resolver isso agora. Eles partem para a mansão do Maverick, o ministro das finanças. O cara tá lá de boa, batendo rango quando Noah chega. Ele já vai direto ao ponto e pergunta o porquê está segurando o dinheiro de Holdjoy. Maverick, achando que tá lidando com uma criança qualquer, começa com aquele papinho de político. Mas o Noah fala que se ele tentar tratá-lo como criança, não vai ser nada bom. A desculpa do Maverick é que, como teve enchente no ano passado, o imperador deu isenção de impostos para Holdjoy. Então, o povo que use o dinheiro economizado para pagar a obra. O Noah rebate dizendo que o povo ganhou isenção justamente porque não tem dinheiro. Então, é impossível fazer a construção. Então Maverick tenta se mostrar um puxa-saco, falando que o imperador tá ficando velho e quer um lugar para descansar. Desse modo, o dinheiro vai ser direcionado para a construção desse local. Nessa hora, o Noah acaba com ele de vez, dizendo que cometeu um crime grave, priorizando coisas fúteis enquanto o povo morre afogado, fazendo do imperador um tirano burro. O Maverick entra em pânico, se ajoelha, implora perdão e já manda liberar a grana com prioridade máxima. O Marley fica impressionado com o Noah, sem acreditar no que acabou de ver. Depois de resolver isso, o Noah é convocado pelo Big Boss, o próprio imperador. O velho tá lá num pátio e elogia o garoto por ter resolvido essa burocracia. O prota fica surpreso, como ele já sabia dessa notícia. O imperador só dá aquele sorriso e fala que informação é uma arma. Ele fica muito orgulhoso do filho, mas logo já muda de assunto para a espada Leviatã. O imperador nota que a arma parece dominada e fica surpreso que o Noah controla essa arma sinistra. Para que o garoto se torne um grande espadachim, ele chama o Diamond Noble, o melhor espadachim do Império, para treinar o Noah.
Ele se apresenta e pede para ter uma batalha com Noah para saber as suas habilidades. O Noah saca Leviatã. Enquanto lutam, o Noah sente as memórias de todos os antigos donos da espada entrando na cabeça dele. E com um movimento preciso, ele desarma o Daimon e manda a espada do instrutor voar para longe. O Daimon fala pro imperador que não há nada para ensinar a ele. O moleque já é apelão demais. O imperador fica tão empolgado que nomeia Noah como juiz principal do exame de cavaleiros. O nosso prota já conta como vai prosseguir com as regras do exame e que vai acabar com esse negócio de preliminar regional. É para trazer todo mundo para a capital para que ele possa ver o talento de perto e que nenhum seja atrapalhado por qualquer coisa pequena. Depois, o Noah conversa com a sua empregada Zoe e ela conta que na vila dela ser cavaleiro é a única chance de conquistar um status de nobreza, mas é caro demais viajar para a capital. O Noah conta que agora o reino vai pagar tudo. Viagem, comida, hotel, ninguém vai precisar ficar de fora por falta de dinheiro. Ele manda então o mordomo Dylan comprar casas e estocar comida. É nessa história que entra o Byron, um comerciante que quer o contrato da comida. O Noah saca que ele quer colocar a filha no palácio para observar. O Noah aceita, mas só se ela for competente. E o Byron pede permissão para colocar o seu brasão em sua loja em sinal de lealdade. Mais tarde, eles viajam de volta para casa debaixo de chuva, e o Noah percebe pelo seu sistema que a magia de água em Alméria caiu. Ele corre para o palácio e o imperador confirma que uma rebelião de 5.000 pessoas começou. O Noah sugere mandar o irmão Henry, dizendo que ele mesmo é muito jovem para a guerra. O imperador fica impressionado com a sua escolha e aceita o pedido. Na estrada, enquanto está com Henry, o Noah sente o perigo com a Leviatã. Ele pula na carruagem e invoca escudos para se proteger. Depois disso, ele derrota todos sem desviver ninguém, para poder interrogar depois. O Noah nota que eles usam cavalos, o que é estranho para a região. Então, ele tem uma ideia e se reúne com o comerciante para traçar um plano. Dá 10.000 conto para ele comprar toda a ração de cavalo da área. Sem comida para os bichos, os rebeldes vão ter que roubar do povo, e o povo vai ficar contra eles. Isso facilitará demais a vida do Henry no combate. O imperador conversa com Noah e seu guarda-cruz. Ele revela que o assassino capturado na noite anterior confessou que o plano dos rebeldes era sequestrar Noah para usá-lo como moeda de troca. Noah, sempre muito calculista, desconfia da facilidade dessa confissão. Mas, como não é um especialista em interrogatórios, decide aceitar a informação por enquanto. O imperador elogia a percepção do garoto e ressalta que Noah foi brilhante ao focar no suprimento dos cavalos em vez de apenas tentar desvivê-los. Noah fica surpreso ao perceber que o imperador já sabia de suas ordens recentes. O monarca explica que enquanto outros sugeriram deixar os rebeldes desviverem de fome, o que puniria o povo local também, Noah usou seus próprios recursos para comprar toda a ração de cavalos da região, imobilizando o exército sem causar uma tragédia humanitária. Essa iniciativa, o imperador concede a Noah uma honraria raríssima, a permissão para adicionar uma espada ao seu brasão de armas. No Império, fazer isso sem autorização é um crime gravíssimo, então o gesto marca Noah como alguém de confiança extrema da coroa. Logo depois, Noah se encontra com o seu subordinado, que confirma que o controle das rotas de grãos foi um sucesso. Porém, ele deixa um aviso, que Carron, o líder rebelde, é um homem vingativo e não vai desistir fácil. No meio dessa conversa, um soldado ferido chega ao portão principal. Ele afirma ser um capitão de Almeria que desertou após seu superior iniciar uma rebelião ilegal. Mesmo sendo uma notícia que Noah já esperava, ele decide recompensar o soldado com 1.000 ienes. O seu subordinado questiona o Noah por ser um valor alto por uma informação velha, mas Noah explica que está comprando lealdade.
Um homem que arrisca a vida para ser fiel merece ser valorizado para que outros sigam o exemplo. De volta ao palácio, a empregada Zoe entra no escritório de Noah visivelmente pálida. Ela entrega a ele um saco de 500 ienes e um frasco de líquido avermelhado. Ela confessa que um desconhecido ofereceu o dinheiro para que ela dopasse Noah com aquele sonífero. Zoe, aos prantos, diz que jamais trairia o mestre que ajudou sua família e sua aldeia, mesmo sendo ameaçada de desvivamento. Noah, em vez de apenas agradecer, escreve uma nota de 5.000 ienes para ela. Ele argumenta que se tentarem comprar a lealdade dela por 500 e ela recusou, o valor dela para ele é 10 vezes maior. Mas Noah decide usar a situação a seu favor. Ele ordena que Zoe siga o plano original. Ele vai ingerir o líquido e assim que desmaiar, ela deve entregá-lo aos rebeldes e fugir imediatamente para se esconder. O plano funciona. Noah acorda amarrado em uma carroça escura. Ele ouve os sequestradores mencionando que estão apenas seguindo as instruções de Carhon. Usando magia, Noah invoca uma lâmina através de seu anel e corta as cordas em silêncio. Enquanto a carroça está parada, Noah usa a Leviatã para acessar suas memórias e confirmar os rostos dos invasores que entraram em seu quarto. Ele percebe que está cercado por uma escolta armada. Então, Noah finalmente se revela. Ele salta do veículo empunhando a Leviatã. Um dos rebeldes debocha perguntando o que uma criança faria sozinha. Mas Noah não perde tempo com palavras. Com movimentos rápidos e precisos, ele derrota os agressores em questão de segundos. Uma unidade de reforço chega logo depois, liderada por Zoe e um capitão. Noah entrega os sobreviventes para interrogatório, mas algo chama sua atenção. Uma adaga que emite uma aura roxa sinistra. Ele identifica o objeto como item amaldiçoado, carregado de ódio. Usando a conexão da maldição com seu criador, Noah canaliza o poder da Leviatã e dispara um feixe de energia que cruza o céu. Quilômetros dali, o líder rebelde é atingido na testa por esse jato de água mágica e é desvivido instantaneamente, encerrando a revolta de Alméria sem que Noah precisasse pisar no campo de batalha. Algum tempo depois, Noah está diante de uma audiência. O salão está cheio de nobres, e o imperador, furioso com a ousadia dos rebeldes, ordena então uma punição bárbara, o desmembramento de todos os envolvidos e de suas famílias. Os nobres vibram com a crueldade, mas Noah levanta a voz e interrompe o pai. Ele afirma que o imperador não deve fazer isso. O salão fica em choque com a audácia do príncipe. Noah argumenta que a força do império reside na lei, não no impulso. Ele cita os códigos imperiais. Traidores devem ter suas cabeças desconectadas do corpo e seus cúmplices jogados para baixo com uma corda. Esse tipo de atitude de qualquer outro membro da família sem qualquer envolvimento não consta na lei. Noah alerta que se o próprio monarca ignorar as regras para buscar vingança pessoal, o mundo cairá no caos. Após um silêncio tenso, o imperador sorri. Ele admite que Noah está certo e elogia o filho por ter a coragem de corrigi-lo. A punição é alterada para a pena máxima permitida pela lei, mantendo sempre a ordem. Impressionado com a maturidade do garoto, o imperador decide que o mundo precisa conhecer a inteligência de Noah. Ele desce do trono, toca o ombro do filho e o nomeia oficialmente como príncipe imperial sábio. O imperador comenta que seria fascinante se Noah tivesse nascido alguns anos antes, sugerindo que ele seria um candidato fortíssimo à sucessão. Antes de encerrar a audiência, ele lembra a Noah sobre a próxima seleção de cavaleiros e pergunta como ele pretende escolher seus subordinados. Noah decide fazer uma demonstração prática de suas habilidades. Em um jardim diante do imperador e de instrutores, ele se senta calmamente para tomar um chá. Sob suas ordens, vários guardas começam a lançar baldes de água em sua direção ao mesmo tempo. Sem sequer olhar para os lados, Noah ativa um escudo mágico através de seu anel. A água é dissipada no ar antes mesmo de encostar em sua roupa.
Ele termina o chá completamente seco, provando que sua defesa é impecável. Ele explica ao pai que usará essa tática na seleção. Ele deixará os candidatos atacarem seu escudo. Quem conseguir chegar mais perto ou demonstrar técnica para romper a defesa será o escolhido. Isso poupa o esforço físico de Noah em lutas desnecessárias e foca na habilidade real dos soldados. O imperador fica satisfeito, mas alerta que ele pode encontrar alguém forte o suficiente para quebrar o escudo e feri-lo. Noah aceita o risco com total confiança. Ao final do dia, o imperador caminha com seu conselheiro pelas profundezas do castelo. O conselheiro nota que o imperador está dando muita importância a Noah, e o monarca reafirma que o garoto é um prodígio sem precedentes, especialmente por ter eliminado o líder inimigo à distância usando a espada mágica. Eles chegam a uma área secreta onde Cruz guarda uma caixa ornamentada. O imperador observa o objeto e menciona uma lenda antiga. O selo do Leviatã nunca deve ser totalmente quebrado. Porém, olhando para o progresso de Noah, ele começa a considerar que o garoto pode ser o único capaz de controlar o verdadeiro poder que a espada esconde.